Olá, bem-vindos ao resumo do módulo 3, referente às ferramentas de gestão de prazo, e no qual vamos falar do famoso cronograma. Sempre fui da opinião de que a pior coisa que pode acontecer com um projeto é não cumprirmos o objetivo e não alcançarmos a meta que havíamos definido no princípio. Mas se pensarmos, a segunda coisa pior que pode acontecer talvez seja entregar essa meta depois do prazo para o qual ele foi concebido. Existe uma história que sempre gosto de lembrar para tornar mais clara essa ideia. Alguns anos atrás, uma empresa de refrigerantes da América Latina solicitou a preparação de um projeto para uma campanha publicitária muito agressiva, na qual estava centrada boa parte das vendas dessa empresa durante aquele ano, e que a campanha foi precisamente concebida para ser vinculada na época da Copa do Mundo, que na América Latina, como todos vocês sabem, é um evento muito importante. Eles fizeram um plano de trabalho, as pessoas começaram a trabalhar no projeto e apareceram problemas que não puderam impedir desde o início. Eram problemas que não estavam previstos no cronograma de trabalho do projeto. Assim, efetivamente, eles concluíram os objetivos e lançaram a campanha promocional para o consumo de refrigerantes durante o Mundial, mas o fizeram quando o Mundial já tinha começado. Imagine a quantidade de dinheiro que perderam por não ter lançado esta campanha antes do início do Mundial e como ela realmente poderia ter sido eficaz nos prazos para o qual foi concebida. Lançar um projeto fora do prazo adequado para obter os melhores benefícios deste objetivo muitas vezes é quase tão ruim como se não tivéssemos cumprido o próprio objetivo. Daí a importância de fazer um bom cronograma. Durante o módulo, revisamos as etapas específicas para desenvolver um cronograma correto com um bom plano de atividades e prazos de execução. Deixe-me lembrá-los disso. Primeiro, precisamos de um recurso indispensável que é o cronograma. Não podemos iniciá-lo se não tivermos preparado primeiramente a EAP. Assim, podemos falar da EAP como um recurso indispensável para a execução do cronograma. Ela é o ponto de partida, sem a qual não podemos fazê-lo. Uma vez que tenhamos essa EAP, na qual estão descritas as atividades do projeto, a segunda etapa será estimar a duração de cada uma das diferentes atividades. Lembrem-se que as estimativas de duração devem ser um processo ao qual dedicamos tempo e análise. Não podemos estabelecer uma duração com base na percepção e na duração que acreditamos que uma atividade terá. Devemos levar em consideração a experiência, as informações e os recursos que estarão envolvidos. Fazer uma estimativa correta das durações das atividades muitas vezes determina a qualidade do cronograma que vamos desenvolver. O terceiro ponto seria estabelecer a sequência lógica entre as atividades. Lembrem-se que devemos saber que atividades vão primeiro, quais precedem quais são as primeiras atividades que podemos realizar e quais devemos deixar para o fim. Essa sequência lógica também é muito importante. Na quarta etapa, podemos colocar tudo isso em um diagrama. Pode ser um diagrama de Gantt ou um diagrama de nós. Existem diferentes técnicas, mas o importante é traduzir isso em uma estrutura que nos permita saber exatamente qual é a sequência e qual é a duração de cada um desses projetos. Menciono 3: Gantt, nós ou calendário. Uma vez que tenhamos definido esta estrutura, a próxima etapa será determinar o que é conhecido como caminho crítico. Lembrem-se que o caminho crítico é definido como o caminho mais longo, a sucessão de atividades que determinam a duração total do projeto. É importante saber qual é o caminho crítico do nosso projeto, pois sabemos que qualquer uma das atividades no caminho crítico que sofram atrasos atrasarão o projeto em sua totalidade. A maior parte dos softwares como Microsoft Project, Clarity ou Primavera podem nos ajudar a determinar esse caminho crítico. E isso é importante, pois elas são boas ferramentas para a tomada de decisões do gerente de projeto e de sua equipe. A última e quinta etapa é a otimização deste cronograma. Muitas vezes, a partir da definição das sequências e durações, obtemos uma duração total, que é a maior duração proposta por alguma autoridade, um executivo que está envolvido no projeto ou alguma necessidade de uma organização ou do país. Por isso, devemos ajustar as durações e as sequências lógicas do nosso projeto para cumprir este prazo que foi definido e no qual devemos concluir o projeto.
É importante que estes elementos sejam feitos em ordem e que busquemos sempre, ao final, ter um cronograma que seja viável e que cumpra as datas que estamos estabelecendo. Com isso em mente, convido-os à aplicação destas ferramentas no dia a dia dos seus projetos. Digo a vocês que esta é uma atividade que devemos fazer em equipe. Devemos reunir todos os participantes do projeto para nos ajudar a construir o cronograma. Utilizem novamente os post-it, os famosos post-its que utilizamos na atividade anterior, na elaboração da EAP. Também são aplicáveis aqui. E, finalmente, vocês podem utilizar um dos softwares que eu mencionei para tornar o processo um pouco mais fácil de trabalhar, embora elas não sejam indispensáveis. Tais diagramas podem ser construídos, digamos, à mão, utilizando um software que só para elaborar um gráfico ou um diagrama para ter uma boa representação e, em seguida, realizar a gestão dos prazos e das atividades em seus diferentes projetos. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até o próximo módulo.